Bien. Hoy entonces vamos a hablar un poquito, vamos a continuar nuestro camino, nuestra caminada dentro de Machine Learning, ¿no? O inteligencia artificial. Y ayer tuvimos las bases, ¿no? Miramos un poco qué era Machine Learning, después o qué era Deep Learning, entramos, desarrollamos un ejemplo bien sencillo para entender, empezar a usar las herramientas, tanto el framework TensorFlow, que vamos a usar en los proyectos de esa primera parte del curso, y también un ambiente de desarrollo, ¿no? Que estamos usando, que es el Google Colab, donde entramos con nuestro código en Python para poder hacer todo el entrenamiento de nuestros modelos neuronales, ¿correcto? Bien, ayer vimos un ejemplo en más detalles, ¿no? De que era una regresión, ¿cierto? Que es un modelo de regresión, quando não teníamos várias entradas, certo? Vários features de entrada, e queríamos calcular qual era o provável valor de uma casa baseado em los features. Hoje vamos ver um outro modelo de machine learning supervisionado, que é classificação. É uma derivada, uma variação de regressão, e vamos ver então um pouquinho mais em detalhes hoje, ok? Perfeito. Por acá. Ok. Então, vamos salir de regresión e ir a clasificación. Ustedes se acordaron que ayer la base de todo que estuvimos estudiando fue una neurona, ¿cierto? Que había una entrada X, ¿cierto? Que eran mis datos, y tenía una salida que llamamos de Y, ¿cierto? Que es nuestra salida, ¿cierto? Y ese neurona, ele tem, na verdade, esse neurona é composto de pesos, ¿cierto? Es o W, que era el peso, el W, que é el peso acá, ¿cierto? Y un bias que tengo acá. Y es eso que nuestro goal es calcular los valores de esos pesos, ¿no? De esos weights, ¿ok? Perfecto. Después vimos también, o sea, fomos aumentando nuestra red neuronal y vimos que puedo tener múltiples entradas, ¿cierto? Sendo que cada una en ese layer, eso llamamos, ¿te acuerdas? Eso era ese layer de entrada, ¿cierto? Y tenemos aquí una entrada para cada uno de los features. En el ejemplo que hicimos de la casa de Boston, no sé si te acuerdan, habíamos 13 features, ¿no? Un para cada, vamos a decir, feature, ¿no? O sea, el tamaño del terreno, si era una zona que había más criminalidad, etcétera, ¿no? Y entonces, esto ia para mí, pasaba por mi capa escondida y después por la capa de salida, ¿ok? Perfecto. Cuando miramos ese último neurona, que é a neurona de salida, ele vai nos dizer ¿qué estamos haciendo? ¿Es una regresión o es una clasificación? En el caso de una regresión, el valor de salida exactamente va a ser un valor numérico que va a ser equivalente exactamente al valor de la cantidad o de la medida que estoy queriendo hacer. No caso de nuestro ejemplo era dólar, ¿no? Cuando voy a hacer una clasificación, lo que cambia es que yo, en general, yo voy a tener una neurona de salida para cada una de las clases que voy a clasificar. Por ejemplo, vamos decir que quiero clasificar imágenes, ¿está cierto? Desarrollar una red neuronal para clasificar imágenes de perros y gatos. En general, yo voy a tener una neurona para gatos y una neurona para perros. Entonces, vamos a ver así. Si la neurona de arriba, ¿cierto? Si esa neurona de arriba for 1, significa entonces que es un gato. Y la neurona de abajo automaticamente vai ser 0, ok? Então, porque não é um perro, ok? Se for ao revés, certo? Que se eu entrar com uma imagem de um perro, o que quero é que seja 0 para gato, 1 para perro. Então, o que estou chamando a atenção de vocês é que, como tenho duas classes quando vou classificar, certo? La salida, eu vou ter então um vetor, tá certo? De salida acá, um tensor de salida, usando um termo mais técnico, certo? Onde os elementos desse tensor vão me dizer, então, a qual classe
corresponde, no caso, à imagem que entrei. Então, se era um gato, vai ser 1, 0. Se for um perro, é 0, 1. Ok? Poderia, nesse caso específico, porque tenho só 2 classes, eu poderia também ter apenas uma neurona de salida, poderia, e aí ser uma classificação binária, porque não seria, vamos dizer, se é uno é gato, se é 0 é perro, ponto. Poderia ser assim, porque se não é perro, é gato. Ou se é gato, não é perro. Se pode ser também binário, é ou não é, é cara, não é cara, por exemplo. Então, incluso, é uma decisão. Mas o normal é uma neurona para cada classe. Se tenho 5 classes, tenho 5 salidas. Se vou classificar, por exemplo, imagina que vou classificar dígitos, que é o que vamos fazer agora. Quero classificar imagens de números, ok, escritos à mão, ok, random writing digits, dígitos numéricos escritos à mão. Então, se eu tenho, imagina, eu vou ter que ter de salida 10 neuronas, certo? Uma neurona para cada um de los dígitos. Dígito 0, dígito 1, dígito 2, etc. E qual dígito estou falando vai ser exatamente... Então, mira, cada uma das posições acá, não, vai corresponder a um de los dígitos, ok? Então, tenho 10 neuronas de salida, certo? E a neurona que vai ser ativada, a que vai ter o valor mais grande, mais cerca de 1, vai ser a neurona correspondente ao dígito que quero classificar. É assim que vou fazer minha classificação. Começamos ayer com regressão. Mira, vamos dar uma mirada como seria o código em TensorFlow para fazer isto. Então, o código não é muito distinto do que miramos ayer. Vou ver em detalhes cada um dos tramos acá, e aí depois vamos ao Colab e hacemos juntos lá e sacamos as dúvidas. Mira, como hablamos ayer no final da classe, para todo projeto de Machine Learning, empieza com coletar dados. Ou seja, tenho que coletar os dados, bajar um dataset de dados que vão ser utilizados para ser o treinamento. Então, además, estou importando a ferramenta, é normal, vou importar também, no caso real, vou importar não somente TensorFlow, vou importar, bajar a biblioteca de Matplotlib para ser as gráficas, de NumPy para ser algum cálculo necessário, certo? Pero, uma vez que importo o TensorFlow, meu primeiro ponto vai ser bajar a data. De novo, começamos com regressão, vou bajar esse dataset de números escritos à mão. Já está, ou seja, Google se foi ao repositório, vou mostrar onde está, e deixou disponível a nós outros. Vocês poderiam tomar os dados allá, trazê-los e trabalhar também, de uma maneira ou outra. Vocês decidem como fazê-lo. Aqui é mais fácil, vamos usar o que já está disponível para nós outros. Então, é a mesma coisa. Defino qual é a minha data, que vai ser tf.keras dataset eminist, que é o nome do dataset, ok? E aplico essa data que defini acá, pongo data.loadData, que é uma função que vai ir ao repositório de datasets de Google, ok? E barrar o dataset. E essas datas elas vêm em 2 conjuntos de dados. Uma parte dos dados em treinamento, que são os features, e os labels. Então, os features são as imagens de treinamento, são imagens de cada um, e os training labels são, se é um número 1, se é número 2, se é número 5, etc. E elas vêm divididas, uma parte para treinamento e uma parte para testeo. Aqui, eu chamei val imagem de validation, porque vou validar depois. Eu estou mesclando uma hora, mira, ayer foi X-Train, Y-Train, hoje está sendo imagens, porque é mais para chamar a atenção de vocês que o nome tu usa qualquer, desde que depois tu mantenha o nome, é tua decisão. Importante é, eu tenho 2 conjuntos de dados, sempre tenho entrada, que são os X acá, que no caso vão ser imagens para ser treinadas, e os labels, ok? Que são a salida, o que a imagem representa. E está dividido em 2 partes. Uma parte para ser de treinamento e depois uma parte para ser a validação ou testeo, que vou testar o modelo depois. Esta parte não vou utilizar
durante o treinamento. Ok? Então, do que estou falando? Esse dataset, então, é um dataset com 70.000 imagens, são imagens reais. Quando criaram isso, se foram com estudantes da universidade, pediram para os estudantes deburrarem, várias pessoas deburrando os números, ok? E eles fizeram um tratamento dos números. Na verdade, ou seja, se vocês mirarem, todos os números estão mais ou menos, eles vamos observar, vão estar centrados na imagem, e todos são, vamos assim, em escalas de gris. Eles têm uma única dimensão, uma grayscale, certo? Então, cada pixel da imagem varia de 0 a 255 bits, ok? Então, cada pixel, na verdade, eu lo represento com 8 bits, então seria de 0 a 255, tá certo? Então, os alunos deburravam todos, depois eles tomaram cada uma das imagens, deixaram todas do mesmo tamanho, centraram mais ou menos, meteram ela vertical, isso para facilitar nosso trabalho aqui, porque, de novo, a intenção nesse momento é aprender as ferramentas, criar modelos, ver se funciona, como eu testeo. Então, vou partir de datasets mais tranquilos de trabalhar, e aí vou aprender a ferramenta. Na segunda parte do curso, vamos criar nosso dataset e vai ter que fazer algum trabalho para limpar, etc. Ok? Perfeito. Importante, então, no nosso dataset são 70.000 imagens. Já vou adiantar para vocês que são imagens de 28 por 28 pixels, cada uma, bem chiquititas, ok? Para ser mais fácil de trabalharmos, ok? Perfeito. Bom, como comentei, ou seja, o próximo passo que tenho que fazer é normal, ¿te acuerdas? É fazer o pré-processamento. ¿Te acuerdas que ayer, como só teníamos os 13 features, cada um era de uma maneira, havia uma distribuição, um tinha mais ou menos uma distribuição normal, o outro era como mais flat, havia como pontos, 2 picos. Decidimos usar uma normalização, certo? Hacíamos o valor, tomamos o valor do feature, sacávamos o valor médio de todos os features e dividimos pelo desvio padrão. Aqui vai ser uma coisa muito mais sencilla, certo? Ou seja, como cada uma de nossos, a entrada de nossa rede são pixeles de imagens, são pixeles que vão variar de 0 a 255, vou simplesmente dividir por 255 todas as imagens, de tal maneira que cada pixel ou cada feature vai variar de 0 a 1. Tá certo? Então, 0, 0,1, 0,5 até 0,1. Ou seja, para uma rede neuronal, o que ela vai classificar, então, vai ser a variação entre 0 e 1 desses pixels. E vai funcionar igualito. Se é 0, vai ser negro, se é 1, vai ser branco. E qualquer coisa intermediária. Ah, professor, pero ¿podría también hacer un entrenamiento sin hacer el preprocesamiento? Sí, se puede. Sí. Pero como son valores más grandes, aquí, na verdade, há uma uniformidade. Então, é mais fácil. Vai funcionar. Pero, em geral, vimos ontem que o erro subiu, certo? Acá também deve subir, vai subir menos um pouco que vimos ayer, mas é sempre bueno procurar trabalhar com números mais cerca de 1, se puedo, porque as redes neuronais vai ser mais fácil delas trabalharem. Não sei, então, se vai economizar energia nesse tipo de trabalho, vão ser mais rápido de fazer o treinamento também, porque não é só, é muito importante quando fazemos esse tipo de trabalho para pensar alguns métodos para ahorrar energia em termos de quedar mais rápido para fazer o treinamento, ok? Então, iniciamos acá, barrando os dados, coletamos os dados, hicimos o pré-processamento dos dados. E em seguida, o que vamos fazer, qual é? Vamos fazer o dibujo, vamos desenhar nosso modelo. Vou definir que modelo vou querer fazer, certo? Então, tá bem. Antes de entrar acá, antes de volver acá, o que significa cada um desses layers, vamos volver um pouquinho as nossas imagens acá. Eu estou falando que cada uma de nossa imagem, na verdade, é uma matriz, ok? É uma matriz, certo? Ou é um tensor aqui de 2 dimensões, certo? Que eu tenho largura e altura, ok? Pero ayer nós vimos que, vamos dizer assim, a capa de entrada, na verdade, a capa de entrada era
vários neuronas, certo? Cada neurona vai ter um feature, que cada neurona vai ser conectada a um pixel. Então, na verdade, o que vou fazer para hacer o treinamento, o que vou fazer é tomar esse array de 28 por 28 pixels de minha imagem e vou fazer um procedimento que chama flatten. Eu vou simplesmente ponerlos em sequência. Vou tomar a primeira linha cá e vou pôr-la cá. Vou tomar a segunda linha cá e vou pôr-la cá. Vou tomar a terceira linha e vou pôr-la cá. Hasta que vou quedar com 28, 28, 28, 28, 28 vezes. E vou entrar aqui, então, se vou quedar com 784 features. Mira, para a rede neuronal, inclusive, se isso for outra ordem, não importa. E se eu mesclar todo isso acá? O que ele vai fazer é a classificação desse conjunto de 784 features, sendo cada feature um dos pixels. Então, a imagem do número 7 tem mais ou menos essa maneira e ele vai... Essa é a graça. Os neurônios vão conseguir entender, pela variação entre blancos e negros, ele vai conseguir entender que isso é um conjunto de número 7, porque vai ser diferente de um conjunto de unos, ou de 2, ou de 5, ou de 8. E vamos ver que funciona. Então, meu primeiro passo é fazer um flatten. Tomei uma imagem, que era uma imagem de uma matriz de 2 dimensões, e la transformei em um vetor de uma dimensão. Assim, isso é um flatten. Perfeito. Ok. Em seguida, que hago? Então, mira, vim acá e hice um flatten. Ok? Então, automaticamente, eu abro para o modelo. Mira, minha imagem de entrada é uma imagem de 28 por 28. Por favor, haga um flatten. Ela vai abrir a imagem. Em seguida, vou definir... Mira, mesmo caso que ayer. Ayer nós teníamos a salida, ¿te acuerdas? Era um dense com uma neurona, porque era assim a regressão. Agora vou fazer um dense com 10 neuronas. Por que 10 neuronas? Porque tenho 10 classes de salida, perceberam? Ayer era uma, porque era regressão. Aqui tenho 10 classes. Então, 10 unidades, 10 neuronas. A parte intermediária, certo? Ou seja, a minha capa ocondida cá, tá certo? Como ayer, tenho que decidir. No caso, me estamos com 20 neuronas ayer, vou começar com 20 neuronas acá. De novo, de repente você pode dizer, mira, funcionou bem, talvez vou botar 30 neuronas, talvez demorou muito, vou barrar um pouquinho. 20 neuronas é um número aleatório, não é aleatório, é um número que é um guess. Por isso, tu vai definir mais ou menos, de novo, pode ser qualquer número intermediário. E quantos layers quiserem. Podia ser um layer com 10 neuronas, depois um segundo layer com 20 neuronas. Importante que, como dissemos ayer, é importante que a função de ativação em las capas intermediárias, em geral, usamos ReLU. Isso é importante, ok? Como comentamos, ReLU é como havia comentado, é uma função de ativação, porque se não houver função de ativação, você tem as capas e elas vão ser fatoração, porque são somas e multiplicações. Ao pôr essa função, eu não consigo somar e multiplicar, e com isso eu consigo, vamos assim, identificar variações complexas, formas complexas, né? Eu insero não linearidade. Nesse caso específico, como comentei de la ReLU, simplesmente é Rectify Linear Unit. Quando está ligando ali, se o W for negativo, ele passa a ser 0. Se o W for positivo, ele acompanha. Ou seja, se é 0,5, sale 0,5. 0,8, 0,8. Só isso. Ok? Então, perfeito. Ok? E, como também comentamos rapidamente na classe anterior, mira, vamos até pensar assim. Se eu, até creio que estávamos comentando, não, com a companheira de vocês, se eu, a diferença de fazer uma classificação de uma regressão é que mesmo se eu tivesse uma única neurona e tivesse que fazer uma classificação, eu então iria trabalhar com o que chamamos uma função logística, ou sigmoide, não? Que é uma função que, vamos dizer assim, valores menores que 0,5 vão ficar
cerca de 0, e valores acima de 0,5, cerca de 1. Ok? Então, se é uma classificação binária, a salida já usaria uma sigmoide como ativação. Pero como não é binário, é uma múltipla classificação, eu tenho 10 salidas, então eu vou usar uma softmax, ok? Que basicamente a softmax é um conjunto de sigmoides, ok? Que de maneira que a salida, quando vou somar os valores de salida, vai sempre dar 1. Então, a classe mais dominante vai ser, por exemplo, 0,9, e as outras vão ser 0,1, 0,1, 0,1, por exemplo. Muito cerquita de 0. Então, na prática, o que vou procurar fazer é ver qual é a neurona que tem uma maior ativação, mais cerca de 1. Então, aquela ativação é equivalente ao número que estou pensando em classificar. Ok? Essa é a ideia. Perfeito. Dentro do desenho de meu modelo, te acordas? Há dois hiperparâmetros muito importantes. O primeiro é o optimizador. Vamos usar Adam acá, okay? Que ele é uma evolução mais moderna do Stochastic Gradient Descent, não? Que é aquele que vai procurar a maneira de chegar mais rápido ao ponto mínimo, certo? Sem se perder, certo? Olha. Então, ele vai variando o valor dos steps durante o processo para encontrar o melhor valor. Pérdida, tenho que definir a pérdida. Mira, nós usamos ayer, te acuerda? Usamos médio valor quadrático. Acá nós vamos usar um valor de pérdida que é sparse categórico cross entropy. É muito parecido, mas na verdade é que aqui eu tenho classes e não erro por números, ok? Não vou entrar em la matemática, mas te acuerda? Ayer vimos, por exemplo, no mean square error, era somatória, te acorda, do valor de ground truth, que seria o valor que o label que eu sei qual é o verdadeiro, com o valor que saiu de nossa predição. Deixa eu encontrar de novo acá, que tive que dar acesso. Perdi. Ok. Acá. Então, era somatória dividido por o número de entradas ali, certo? O número de data, o valor médio daquele erro, né? Cada dos erros. Aqui, eu vou variar não em função dos números, mas eu vou variar em função do número de classes. Tem uma somatória do número de classes, o que hago é o valor correto, quer dizer, ou seja, é 1, ou é 2, ou é 3, quer dizer, o valor correto versus o valor que foi encontrado. E aí faço a somatória e entro esse cross entropy. Na verdade, tranquilo, isso ele vai trabalhar internamente para nós outros, ok? Então não se preocupem. Bom, interessante também, não comentei, mas te acuerdas ayer, eu quis também ter uma segunda métrica, e no caso usamos um valor absoluto, te acuerdan? Que comentei, ou seja, eu trabalhei com o valor médio, não? Para ser o erro dentro, certo? O squared, mean squared error, pero eu quis fazer uma gráfica com o valor do absoluto. Por quê? Porque quando hago absoluto, o quadrado é complicado porque é dólar, fica dólar ao quadrado. Aí eu posso extrair a raiz quadrada, pero introduzo errores por valor em dólar. Quando uso o valor absoluto, eu estou mais cerca da mesma dimensão dos filtros de entrada. Acá, como estou falando de classificação, me interessa saber a accuracy. Quantas, se eu tenho, entrei com 10 imagens, se fui correto as 10, minha accuracy é de 100%. Se solo tuve sucesso em 5 delas, minha accuracy 50%. Eu tenho 10 de entrada, só uma me fui bem, então 10%. Só tive um erro de 10 entradas, acertei 9. Ok, 90% da accuracy. Perceberam? A accuracy simplesmente é o número de acertos, número de guess, não, de y hat, ou de minha previsão versus o ground truth, ou o valor correto que eu sei qual era. Eu pongo um 7, sei que ia sair 7. Se saiu 6, é erro. O que hago é ver a quantidade de valores que entrei, quantos acertei, um dividido pelo outro. Essa é a accuracy. Perfeito. Então, capturamos o dado, pré-processamos a data,
hicimos o desenho, o dibujo, o design de nosso modelo, definimos qual é o modelo, vai ter tantas capas, quais são os hiperparâmetros que vamos utilizar. Em seguida, próximo passo, foi fazer o treinamento, certo? Vou entrar com todos os meus X-Train aqui, que eu chamei de imagens de treinamento, te acordas? As 50 mil imagens já estão normalizadas, né? Dividi todo por 255, e os labels, cada uma correspondente a um label, ok? E o número de épocas que vou fazê-lo. No caso acá, não vou, e é uma imagem não tão complexa, vou usar solamente 20 épocas. E vocês vão ver que, mira, ayer, em alguns segundos, fizemos o treinamento, trabalhando na máquina de Google. Hoje, com uma imagem chiquitita, e vai demorar alguns minutos para fazer o treinamento. Então, nós vamos trabalhar com não tantas épocas. Mas vai dar um resultado bueno, nesse caso específico desse dataset. Perfeito. Uma vez que tenho o modelo treinado, certo? O resultado puedo ver pelas curvas. Agora, é muito comum mirarmos a curva de accuracy, porque quando hago classificação, quero saber quão bueno é meu classificador. Liguei a 90%, 95%. Então, esse é um classificador que consiga ter um acerto em 95% das vezes. Então, é uma métrica, isso se chama métrica, é uma métrica super buena para dizer quão bueno é meu classificador, ok? Então, super bueno. Então, essa é uma parte que chamamos de avaliação, né? Quando vamos ver como foi a performance e depois vamos fazer os testeios, certo? Utilizando a parte de testeio, te acuerdas? Usando aquela parte, vou ver o valor, vou pôr todas as imagens de teste, que no caso, o nome é validação nesse caso, e vamos ver qual vai ser a performance, ok? Perfeito. Uma vez que tenha, que termine, certo? Eu vou ver uma inferência. Como é a inferência? Por exemplo, eu vou entrar com o valor de uma imagem acá, vou entrar com todas as minhas imagens de validação, vou mandar o modelo a fazer a previsão para cada uma das imagens, ele vai criar uma classificação e vou mirá-las aqui, por exemplo. Se pegar a imagem número 0 de testeio, ele vai ter 10 valores de salida, certo? Um valor para cada uma das salidas del softmax, aliás, não delas neuronas. Aí, mira, esse é um valor muito chiquitito, 0,000, com 9 dígitos acá, muito chiquitito. Uma delas acá, mira, isso é 9,98 elevado a 10 a menos 1, ou seja, então é 0,98, quase 1. Então, este é a salida correta. Então, eu miro acá e vejo, esse é o 0, ele é 1, ele é 2, 3, 4, 5, 6, a posição 7. Então, deve ser o número 7. Ok? Vamos entrar num exemplo real e aí vamos ver como queda mais claro. Ok? Deixa-me ver acá. Vou entrar acá. Vamos entrar nesse aqui. Marcelo, tengo una duda. Sí, Ok, entiendo que digamos, en el desarrollo, la estructura de la programación en este caso, cuando se define el optimizador y la función de pérdida, ok, ambos son ya palabras clave que pertenecen a TensorFlow isso. sí, Sim. ok. Perfeito, exatamente. Ou seja, quando pongo entre aspas optimizer igual a Adam, ele entende que é Adam. As palavras, ele traduz internamente. Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, veo que lo importante aquí, o sea, parte de lo que también es importante es saber seleccionar cuál va a ser la función de pérdida correcta según lo que uno vaya a Exatamente. encontrar. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, y eso, por ejemplo, ¿existe una lista o cómo puede ver uno esa documentación de Mira, esas funciones de pérdida? então, é questão também de experiência. Pero, por exemplo, vocês já estão percebendo que se estou falando de regressão, a função de perda vai ser, ou vou usar um MSE, vou usar um MAE, que são valores de erros médios. Tenho essas daí. Aí tu pode entrar em Keras, pode entrar em googlear keras.errores ou algo assim, ou dentro de Keras. Podemos dar uma mirada depois e tu vai ver todas as opções ali. Dependendo de tu função, pero essas são as mais comuns que resolvem 90% dos casos. Se é classificação,
sempre vou trabalhar com errores de cross-entropy. Há dois tipos que vou comentar agora. Pero não se pode mesclar. Não pode fazer classificação usando o MSE e nem usar cross-entropy para regressão. Percebem? Ok. Em los dois casos, Adam é o que funciona super bem. Ou seja, há outras? Há. Pero são coisas tão específicas que só os científicos têm papers. É um caso muito específico. Então, em verdade, eu diria para vocês que em 90% dos casos, mira, as capas intermediárias eu vou usar a função de ativação Relo. Mas se quiser usar sigmoid, também vai funcionar. Mas se estudou que na grande maioria dos casos, a Relo melhora um pouco o resultado. Se é regressão, tem que usar medidas de errores de regressão. Se tu googleia como medir regressão. Classificação, medidas de classificação. Mas basicamente são essas duas ou três que resolvem praticamente todos os casos. ¿Okay? Igual y así sería, por ejemplo, en el caso de que se quisiera hacer ya detección de objetos, igual debería cambiar el optimizador y la función de error, o de pérdida, o no. Também, pero o caso allá é um pouquinho diferente, porque, de novo, eu estou falando regressão, classificação. Detecção de objetos é outro modelo. Exacto. É outro modelo, ele já tem outros hiperparâmetros, que uma vez que entendem bem isto, basta que tu entre, detecção de objetos, vou trabalhar com YOLO, então quais são os hiperparâmetros ou quais são as funções disponíveis para YOLO. ¿Percibe? Sería interesante eso, tener una tablita resumen de todo. Google, não, aí é Google. Esa. Mi goal com vocês é entender a base general, fazer vários modelos que estamos falando e depois, mira, porque viram na primeira classe de ayer, há como dezenas de modelos muito mais complexos ou distintos. E aí vai pelo trabalho que cada um tem que fazer. Sí, ¿Sí? correcto. Claro, gracias. Não existe existe algumas cositas que é isso que estou dando para vocês, por exemplo, em regressão, em classificação, etc., que são o mais usual. Pero existem outras variações que aí tu vai ter que montar a sua. É difícil ter e aí a experiência e usar. e aí googlear mesmo, ou seja, não tem outra maneira, é a maneira mais sencilla. Claro, Ok? gracias. Ok, vamos então. Mira, vou me conectar acá, deixa eu ver que eu estou com a puta pantalla, vou me conectar. Mira, é importante confirmar se temos GPU, ok? Eu vou ver que entra cá, porque eu creio que quando salvei já estava. Deixa eu ver aqui. Se ele mostra cá, Python 3, aqui ele só me mostra a memória e o disco. Ok, então vamos ver acá em runtime, câmbio de runtime. Já está GPU, mira. Ok, já está GPU. Então, perfeito. Ayer, te acuerda? Nós entramos non porque usava CPU normal. Ok? Ou então, se eu quero trabalhar com GPU. GPU é Graphics Processing Unit. São unidades que foram desenvolvidas aí nos anos 90 e todo, para trabalhar para ajudar trabalhar com imagens. Porque, olha que interessante, imagens são pixels, correto? Então, trabalhar com imagens, aumentar a imagem, achicar a imagem, trabalhar com imagens é trabalhar com matrizes de pixels, é o que vamos fazer hoje aqui. Então, GPUs se dá muito bem para trabalhar com redes neuronais, porque, afinal, redes neuronais são matrizes, ou seja, todos se resumem a tensores. Então, tensor é uma maneira mais genérica de falar. Eu tenho um tensor, posso ter um vetor, que é um tensor de uma dimensão, uma matriz de duas dimensões, uma imagem a color é um tensor com três dimensões, porque tenho altura, largura, ancho, né, ancho da imagem, altura da imagem e quantidade de layers de colores, RGB, por exemplo, rojo, verde. Ou pode ter um vídeo que pode ter 4 dimensões, porque tenho a dimensão do frame rate, que é a variação de cada uma das imagens. Perfeito. Então, perfeito, já estamos acá instalados. Estou acá. Então, vamos olhar. Primeira coisa que vou fazer, vou importar minhas bibliotecas, certo?
Importei a NumPy, Matplotlib e TensorFlow. A próxima coisa que tenho que fazer é barrar meu dataset. Mira, se vocês querem mirar esse dataset, por exemplo, eu sempre digo que para vocês, se cliquem acá, vocês vão para a página oficial do dataset. Ok? Isso foi criado por Yann LeCun, que é um papa do Deep Learning, super famoso, de Nova York. E aqui vai ter informações, como uma barra, como usa, etc, etc, etc. Só que nós vamos aproveitar e vamos trabalhar direto com o que vem de Google. Ok? Esse dataset, então, ele tem 60.000 imagens, de 28 por 28, isso fui lá e copiei dessa página acá. São imagens de 10 dígitos, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma imagem acá, por exemplo, esse é o dígito 5, o que quero fazer é passar por uma, nosso gol, vou passar por uma rede neuronal, na salida dessa rede neuronal, eu vou ter 10 neuronas, certo? E a neurona que tiver o valor mais grande de confiança acá, certo? Vai ser o valor do dígito que estou entrando, que estou ponendo na entrada. Então, esse é meu classificador, ok? Sempre, quando hacer a suma das confianças, acaba ser 0,1, 0,01, né? Sumando sempre vai dar 1, essa quantidade acá, 100%. Né? Ok? Bom, primeiro passo foi barrar o dataset. Mira, o dataset ele vai direto ao storage de Google. Demorou 2 segundos, barrou. Vou mandar imprimir acá o shape de los dois. Mira, tenho então, aqui a parte de treinamento, certo? Que ele trouxe para cá, para essa tuple aqui, certo? Eu tenho treinamento e labels. As imagens de treinamento, então, são compostas, são 60.000 imagens de 28 por 28 pixels. E os meus training labels, né? Training labels, eu tenho 60.000. Aí aparece 60.000. Então, um pouquinho. Vamos mirar o que tem aí dentro. Por que 60.000? Não? Vamos ver. Vamos ver como está isso acá. E as validações, tenho 10.028 por 28. Perfeito. Mira, quando eu abro, estou mandando imprimir isso aqui. Ele está me dizendo que os training labels são arrays com 5, 0, 4, papapá. Opa! Eu havia comentado com vocês que vai sair, o número 5 vai sair 000010000. O número 2 vai sair 00100. Pero estou entrando com valores numéricos. Então, pero como vou comparar uma salida de 10 neuronas com um valor numérico? Na verdade, vamos dizer assim, posso fazer 2 coisas acá, né? Uma coisa é, eu puedo usar, por exemplo, TensorFlow, que é das utilities, e transformar esses labels em valores categóricos. Então, por exemplo, se eu tomo os primeiros 10 labels, ok? Isso aqui está sendo um slice. Isso aqui é, eu tenho 60.000 linhas, certo? E cada uma teria aí, cada uma delas, 60.000 labels, cada um com um label. Se eu miro cada um deles, mira, é o primeiro número, o primeiro label 5, depois 0, depois 4. Eu poderia, se quero, puedo transformar isto em valores categóricos. Então, o 5 passa a ser, mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5 está cá. O 0 vai ser 0, que é 1, papapá. Posso fazer isto e vou usar como valor de pérdida categorical cross-entropy. E aproveitando a pergunta de Jean, que foi super boa, há que escrever assim, toda letra minúscula, com guião barro acá. Se pongo letra maiúscula, ele não vai entender, ou sacar o guião. Então, não é que há que escrever como está acá. Ou seja, na verdade, TensorFlow nos hace isso mais fácil a vida. Agora, como estou falando de classes que é números, eu poderia deixar como números. A única coisa
que tenho que fazer acá se eu quiser manter os labels como números, eu vou cambiar o valor de los. Ok? Sparse Categorical Cross Entropy. Então, é mais uma decisão de vocês. Ou converto todos para trabalhar distribuídos, tá certo? Ou dejo entrada, porque é mais fácil para mim trabalhar, tá certo? Para mirar números, do que ficar mirando acá e contando onde está o valor. Então, por que isto? Porque, em verdade, quando hablo com TensorFlow, que a pérdida é sparse, cross entropy, o TensorFlow já sabe que vai ter que abrir internamente. Ou seja, quando eu entro com 5, ele vai ter que transformar em 0001, ele já sabe, não sei. Então, essa é uma facilidade que eu tenho. Ok? Ok. Perfeito. Então, vamos, mira, vou abrir uma imagem acá. Ok? Vou abrir a imagem 2. Olha a imagem 2. Que imagem é esta? Um 4, né? Um 4. 4. Né? Vamos pegar, ó, vamos ver, mira, deixa eu ver aqui arriba. Ó, mira, 0, 1, 2, era um 4. Estou pegando as 10 primeiras, certo? Vamos pegar a primeira? Mira, é Python e eu tenho que pôr a primeira imagem, a imagem 0. Hein? Sempre começa com 0 acá. Vou abrir a imagem 0. Mira, um 5, não? Certo? Parece um 5. Vamos pegar a imagem 1. Qual que era a 1? A 1 era um 0. 1 é um 0. Mira, um 0. Certo? Dá para ver, não? Olha lá, aqui não tem o laser. Um 0 acá. Certo? E mira que aqui tenho os 28 pixels por 28 pixels, certo? 28 por 28. E cada valor acá vai variar desde 0 até 255. Então, mira que aqui tenho 253, 252, ou seja, você vê que aqui eu tenho valores bem claros, quase blancos, não? Quase blancos. Aqui vai ser um branco, 255. E à medida que vou saindo acá, alguns gris, e até chegar a todo escuro acá. Eu posso usar Matplotlib para ver isto, ok? Deixa eu volver a 4 acá, só para manter lá. Então, essa estou mirando dentro. Mira, isso é uma 9, não? É isso, não? A imagem. Não, era a imagem. A imagem. 0, 1, 2. Não apareceu acá. Lá 2. Antes estava a 2. A imagem número 2, que é 0, 1, 2, era o número 4, que estava antes acá, certo? 0, 1, 2. Então, a posição 2, a imagem 2, era um 4. Então, tá cá, o 4. Ok? Então, se vou mirar o train on label, 4. Certo? Se aqui foi a anterior que fizemos, de la 0, que era uma 5. Se for ver o label, label, tem que aparecer um 5 acá. De la imagem 0, apareceu um 5. Ok? Mira, aqui eu posso mirar as imagens. Mira, estou usando uma função chamada enShow, de PLT, que transforma uma matriz de NumPy, o que tenho aqui é um array de NumPy, e ele vai estar pondo na visualização. Tá certo? Esse CMAP aqui, eu pus CMAP gray, pelo seguinte, o default, se eu se saco isto fora, mira, aqui que eu cortei coisa mais acá, né? Mira, não é que isto é color, é que simplesmente esse map é com quais colores
eu quero, porque isso, na verdade, são números, número que vai de 0 a 255. Se não hablo nada, el Matplotlib utiliza uma variação que os valores mais baixos vão ligar num azul muito forte e os valores mais altos vão ligar num amarillo. Então, é um CMAP, ou seja, estou mapeando as cores, CMAP é mapeamento de colores, existem vários tipos, grays, blues, vários números, inferno, que varia de amarillo a rojo, ok? Então, se acá, vou ver acá. Então, aqui estou usando o CMAP Gray, porque, mas depois não vou usar mais, pero já escrevi só para vocês verem, porque é mais comum para nós, não? Mira, todo que é zero é negro e estamos vendo, vai o gris até chegar nos blanquitos acá, que eram os 255. Ok? Então, mira, então se mandei imprimir acá. Mira, a imagem é a imagem, criei uma variável, eu criei imagem igual a 2, formatei acá, ou seja, eu mandei imprimir aqui arriba, não? Label de la imagem, quando pongo entre colchetes, em format, vai sair de acá, então imagem, que seria 2, training labels, o training labels da imagem 2, que vai dar, a salida vai ser 4. Aí, beleza. Então, se agora eu hago, vamos ver a imagem 0. Mira, era um 5, a imagem 1, um 0, a imagem 100, não sei, tenho 60.000, certo? E aí por adiante, ok? Muito bem. Mira, sabemos, mirando, aliás, já sabíamos, ou seja, o valor máximo que eu tenho em cada um dos pixeles são 255 e o valor mínimo é 0. Perfeito? Ok? Só para termos. Aqui, mira, eu criei uma aplicaçãozinha, eu quero pôr as 10 primeiras variáveis. Isso não é necessário, só estou aproveitando que quando eu escrevi o notebook, deixar para vocês algumas funções que eu fui criando em Python, porque sempre é bueno, e de novo, todo dataset é para nós explorarmos essas funções. Estou explorando o dataset, quero entendendo quais são label, estou mirando, ok? José está perguntando, esse collab, onde lo encontramos? Basta pinchar dentro da apresentação, eu não me acordo o número, na apresentação acá, na página 26, há um link ali. E eu havia metido o link acá também. Deixa eu ver. Tu entrou depois? Deixa eu ver se está cá. Acho que ainda está cá. Esse é esse collab acá. Ok? Bem. Super. Então, o que fizemos até agora foi exploramos o dataset. Mira que não cambiamos nada, só eu lo barrei, miramos como é, foi para entender o que estamos fazendo. Isso é importante, entender a data. É muito importante entendermos, conhecermos, que bom, José. Então, conhecer a data, certo? Então, barrei a data, o que isso nessa parte foi só exploração de data. Mirei como funcionava. Próximo passo, fazer o pré-processamento, certo? Pré-processamento super sencillo, ok? O que vou fazer? Vou tomar o treinamento, quando hago treinamento, training image, igual a training image. Isso aqui, na verdade, é um NumPy array. Eu tomei esse NumPy array, quando hago dividido por 255, aí um efeito que chama broadcasting. Todos os itens vão ser divididos por 255. Agora, se eu miro um número acá, mira o que vai acontecer. Eu executei esse? Não. Mira, executei. Agora, aquele 4 que nós havíamos visto arriba, mira, continua sendo... Deixa eu barrar aqui. Mira, continua sendo um 4, certo? Continua sendo um 4. Mira, 4. Dá para ver que
Continua sendo o 4. Solo que os números vão sair desde 0 hasta valores, mira, cerca de, por exemplo, acá, 0,92, por exemplo, que devia estar cerca de 255. Perceberam? Ok? Então, agora, se miramos qual o valor máximo, mira, que antes de fazer a transformação, o valor máximo acá era 255, mirando o valor máximo agora, vai ser 1. E mira, se quero ver o valor 4, a imagem 2, que é o 4, continua sendo 4. De acordo? A imagem 0 era um 5, não? Não, a imagem 0, creio que era um 5. Continua sendo um 5. Tá certo? A imagem número 1, que era a segunda imagem de nossa lista, é um 0. Continua sendo 0. Ok? Estou falando, mirando essa sequência que teníamos acá, mira. As primeiras 10 acá. 5, 0, 4, tal. Ok? Super. Barrei dataset. Isso a transformação. Transformei, a pré-preparação do dataset. Próximo passo, então, agora é criar o modelo. Mira, o modelo, então, vai ser TensorFlow, Keras, Model, Sequential. Mira, vou poner um flatten acá. Primeira coisa vai ser esse já é um layer novo. Nós na classe passada só havíamos trabalhado com dense, certo? Aqui estou trabalhando com flatten, ok? E a imagem entrada 28 por 28, ok? Aqui estou trabalhando com um dense, tá certo? Com 20 neuronas, ativação Relo. 10 neuronas, ativação Softmax, ok? Então, vamos ver um summary para ver se não erramos nada. Mira, então, perfeito. Vou ter 784 na primeira camada, certo? Os 28 por 28 vão quedar flatten com 784. La segunda capa, vamos ter as 20 neuronas, tá certo? Cada uma dessas neuronas, mira a quantidade de parâmetros que tenho agora. Isso significa o quê? Cada uma dessa neurona da capa intermediária, da capa escondida, cada uma neurona vai receber 784 inputs. Então, 784, depois 784, 20 vezes, cada uma 784. E cada uma delas tem subaias. Somando, é isso aí. E a última neurona, que são a última capa, a capa de salida, tenho 10 neuronas, porque uma para cada classe que estou trabalhando, tá certo? Estou recebendo um input de cada uma das 20 neuronas da classe intermediária, então vão ser 20, certo? Vezes 10, 200. Eu tenho 10, tenho um bias para cada uma, 210. 200 e tenho 210 acá. Somando todo aqui, tenho o número. Mira, vou fazer. Por isso que percebem, mesmo para uma imagem pequenininha, muito pequenita, de 28 por 28, tenho 16.000 parâmetros que encontrar. Ok? Perfeito. Próximo passo, vou definir meus hiperparâmetros para ser o treinamento, que se chama compilar. Vou trabalhar com Adam. Vou trabalhar com sparse categórico com Centropy, porque os labels são numéricos, ok? 0, 5, etc. Ok? Se não era numéricos, se eram 0, 0, 1, então eu teria que trabalhar com categórico cross entropy. Bastaria sacar o sparse de cá. E a métrica, quero adicionar a métrica accuracy aqui, porque é importante para mim ver a accuracy. Perfeito? Em seguida, vou fazer o treinamento. Mira, isto é eu só pus acá para medir, ela vai me dizer o tempo que leva para ser essa célula. Então, history, model fit, meu dados de entrada, que são X, as imagens de treinamento, os meus Ys, os Y, que são as salidas, são os labels das imagens, e vou fazer isto em 20 épocas, 20 vezes, ok?
Isso vai demorar uns minutitos. Mira que ele demora, perceberam? Usando o GPU, mesmo assim ele demora 6 segundos para ser cada um. São 20, vai demorar uns 2 minutos mais ou menos. Mira, vamos ver, mira. A accuracy começa a subir, 0,88, 0,93, 0,94, 0,95, e a perda deve barrar. Está barrando. Depois vamos fazer a gráfica para dar uma mirada. Ok? Perceberam que o mecanismo sempre igual. Estou sempre repetindo porque essas coisas vão que é importante que vai quedar com vocês, ou seja, com a sequência que temos que trabalhar acá. Deixa eu ver uma coisa, cara. Enquanto hace aliado. Só aproveitando algumas perguntas que estavam nascendo acá, o Juan estava fazendo tudo. Se vocês entram acá, mira, em Keras, né, em Keras acá, certo? Aqui há exemplos, há a documentação. Então, por exemplo, classe sequencial, um Keras sequential, aí vocês vão encontrar todos os layers que vão ser possíveis. Ou seja, aqui vai ter onde vocês têm os tipos de erros, etc, que vocês vão ter que encontrar. Ou seja, se querem entrar a fundo. De novo, em nosso curso essa semana, a ideia é dar uma visão geral, não é impossível com 20 horas aprendemos todo. Pero é importante, pero uma vez que temos um caminho, e vocês, vamos dizer assim, têm uma ideia do que temos que fazer, começaram a ver alguns projetos funcionando, o próximo passo vai ser vocês irem ver outro exemplo, procurar por internet. A parte boa é que há muitos projetos super buenos que vocês podem ver a sequência, porque sempre é muito parecido. E aí, a medida isso aprendendo, e só vão aprender fazendo com suas mãos. Só mirar, não. Mírelo, adaptem-lo, cambia, copia o código, analisa por que foi isto, pergunta, põe perguntas na internet. É a melhor maneira de aprender. Marcelo, tengo dos preguntas. Sí. Ajá. La primera tiene que ver con la etapa donde se bajan los datos, que es el dataset. Hasta ahora he visto que, digamos que esos insumos vienen ya, o sea, se toman de internet. ¿Sí? Sí. Ahora, en el caso de que no fuese así, sino de que, no sé, me ocurre un ejemplo que en realidad esa información o esos datos no están dentro del internet como tal, ¿qué se debería hacer ahí en esos casos? Deveria barrar, na verdade, tu deveria fazer um download da outro tipo de data e subir a data a esse notebook. Da mesma maneira, e criar, ou seja, tu poderia começar o notebook, por exemplo, barrando dados, barrando imagens, por exemplo, de um dataset. Ok. É aquilo que comentei já. Como agora, nessas primeiras classes, qual é nosso interesse? O interesse é entender a ferramenta, não vou perder tempo complicando de onde sacar os dados. Depois que entendemos a ferramenta, aí vamos atrás de outros tipos de dados que vamos fazer em algumas aplicações depois. Claro. Ok, y la otra pregunta es, por ejemplo, ya se consiguió el modelo. Ajá. Y no se está conforme con los resultados, digamos, con la parte de error. ¿Sí? Certo. Ok, entonces, para poder mejorar o disminuir ese error, ¿qué se tendría que hacer? ¿Subir las épocas, la cantidad de épocas, o en este caso el número de neuronas? Todo poderia ser o caso. Mira, o que passa? Uma regra boa é fazê-lo o mais sencillo possível. Isso vai ser a classe, não sei se agora, na próxima hora ou depois do almoço, vou mostrar algumas técnicas. Se o modelo queda muito complexo, começa a aumentar muito o número de modelo, ele começa a aprender tanto da data, tanto, que ele é muito específico por aquele conjunto de dados de treinamento. Pero quando tu haces treina um modelo, tu quer que ele funcione para um modelo desconhecido, ou por um dado desconhecido. E quando tu entra com um dado desconhecido, ele não consegue entender. Então, o modelo tem que ser bueno, pero não tão bueno,
Porque se ele for muito bueno para aprender tanto o dado de treinamento, é como se ele aprendeu tudo sobre dado de treinamento. Quando vier um dado novo, ele não sabe. Então, eu não posso pôr nem muitos neurônios, nem também treinar tanto. Eu tenho que tentar descobrir. Uma maneira é mirar essa gráfica, não? Então, a gráfica nós vamos ver um pouquinho daqui para adelante. Aí são técnicas que nós vamos indo passo a passo. Ok? Pero as duas coisas, só para terminar a tua pergunta, quer dizer, porque é muito boa, pero a resposta certa é as duas coisas. Que tenho que fazer, Marcelo? Aumentar a época é uma maneira. De repente, o número de épocas, quando tu vai ver a gráfica, puxa, mas se aumentar, vai melhorar a accuracy. Vou aumentar. Pode chegar uma hora que a accuracy começa a cair. Fala, opa, aumentei muito, eu tenho que evolver. É assim mesmo. Okay. E a neurona, de repente, fala, não, mantenho época, subo o número de neuronas. Mesma coisa, comecei a subir, melhorou, de repente, pum, começa a piorar. Opa, esse número está bueno. Não puedo pôr muitas, senão vai começar a demorar muito para fazer também o treinamento, começa a ficar pesado o modelo. Então, aí abarra o número de neuronas, fica pior o modelo. É um pouco essa jogada, você que vai ter que descobrir, e é tentativa e erro. Perfeito. Ok? Então, mira, uma vez que hizo o treinamento, o próximo passo é ser a inspeção do modelo. Ok? Então, estou entrando acá, mira, estou fazendo esse modelo agora já está treinado, estou fazendo avaliar o modelo significa o quê? Aqui, na verdade, estou ponendo estou só mirando de novo os dados de treinamento, os X e Y. No fundo, deve ser muito parecido com o número final da última época acá. Miramos que a accuracy quedou em 0,9807. Tá bueno, o 98% a accuracy. Ou seja, 98% ele acertou durante o treinamento com o dado de treinamento. Tá bueno. Ok? Vamos dar uma mirada Aqui estou com duas pantalhas, por isso que eu estou mirando uma pantalha que estou mirando vocês, mas na verdade a pantalha que liga a vocês é a outra, então você tem aqui. Não sei o que é. Okay. Então vamos cá, vamos fazer um plot acá. Então mira, essa é a perda e acá está o accuracy. Mira, a tua pergunta, Jean, mirando acá, eu creio que se aumentar essa época, dá a impressão que ela vai continuar subindo um pouco mais, certo? E a perda está barrando, está barrita, mas eu creio que podia barrar hasta um pouco mais acá, tá certo? Então, quizá, é que não puso muito, mas quizá umas 30, 40 épocas aqui, ele melhoraria meu modelo um pouquinho mais, sem muito problema, percebe? Mirando essa gráfica acá. Tem cara, não? Así es, okay. Claro, viéndola aí. Percebe? Perfeito. Agora é importante, vamos ver, pero de novo, esses são o resultado do treinamento. Vamos ver qual vai ser o comportamento quando eu entro com as imagens que eu chamei de imagem de validação, que são aquelas 10.000 que não utilizamos, certo? Onde está minha cursura, cara? Então, sim. 96%. Mira. Treinamento, 98%. Entrei com dados novos que não conhecia 96%. Mira, é um bom indicador. Importante que o modelo com dados novos seja um pouco menor do treinamento, porque são dados que não foram usados. Esse modelo nunca viu aquilo. Mas mesmo assim, conseguiu chegar a 96% de accuracy. Estou satisfeito. Dificilmente vão ser iguais. Se for igual, é perigoso. Porque, aqui não, porque os dados são novos, mas tem que tomar muito cuidado. Em geral, se o treinamento é muito alto, esse dado de validação depois começa a barrar, começa a quedar muito malo. Porque eu vou comentar isso agora na próxima classe. Bem. E aí, mira, então, perfeito. Então, isso aqui estou tomando a imagem número 1, que é um 2, de validação agora. Não? Ok? Estou mirando o label 2, perfeito. Mira, o que vou fazer acá? Vou tomar todas as minhas imagens de validação
e vou mandar o modelo predizer todas. E vou criar, então, uma nova variável que vou chamar de classificação, ou classifications. Ok? Mira, estou entrando com mis 10.000 imágenes de validação e estou criando classifications. Essa classification, então, mira, são 10.000, as 10.000 imágenes que entrei, ele me saiu com 10 salidas. Te percebem que agora as salidas são, cada uma é uma neurona. Então, se eu pegar agora aqui a imagem número 1, que mira, deveria ser um 2. Eu olho acá, mira, se miro, esse é o número chiquitito, esse é o número chiquitito, 0, 1. Mira, a posição 2 acá, 0,999. Então, lo mais grande acá é equivalente à posição do número 2. Perfeito. O modelo está funcionando bem. Como aí, NumPy é uma função que chama argmax. Eu vou entrar com esse array acá, o classification 1, que é esse acá, que é esse array com 10 posições, e ele vai me devolver a posição do valor mais grande, o max, o máximo valor do array. Então, a posição do array mais grande. Então, mira, argmax, certo? É 2. 0, 1, 2. Então, se eu entrar, vamos fazer outro exemplo. Vamos tomar acá a imagem número 2. Imagem número 2 era 1, vai ser um 1. Vamos confirmar acá o label. Confirmando o label. 1. Aqui não vou fazer de novo, porque já é isso. Então, vamos ver a 2. Mira, o valor mais alto agora é a posição 0, 1, a posição 1. Acendo o argmax. Opa, argmax. A posição 2. 1. Perceberam? Perceberam que agora estou entrando com uma imagem nova, aí pondo uma sola, e isso. Vamos inspecionar os erros. Eu isso assim, mira, criei um label, uma lista vazia, e estou ponendo acá, para ir variando, numa variação de 0 hasta todos o valor de label, eu vou calcular vou calcular o valor argmax, desse valor aqui, então vai ser 0, aqui eu entro com 0, 1, 2, 3, hasta 10.000, certo? Até 9.999, certo? Esse I acá, certo? Ele vai variar, tá? Ele vai variar aqui dia, tá? Até o valor do len, mira, len de val labels, esse len de val labels é igual a 10.000, certo? E aí, eu digo, para cada valor de predição que é diferente do valor do label, eu venho e pongo acá dentro dessa lista acá. E aí vou mandar imprimir menos quantos foi o erros, certo? Menos o número de erros dividido por o número total de imagens, vai ser o número de acertos, que vai ser exatamente a accuracy. 0,9642 acá. Tá? Em linha com o que nós outros havíamos visto acá. Mira, a accuracy. Aqui calculei de outra maneira, liguei no mesmo accuracy. Vou tomar os 10 primeiros erros, então. Tá? Mira, esses são os labels, ou são os labels, não? Das posições. Então, a imagem número 20, a 33, a 61, etc. Ok? Mira. Ó, mira. Esses são os erros, certo? Então, tomando a imagem 33, deveria ser um 4, e ela disse que era um 6. Mas está bem mal essa, não? Não? Vamos tomar acá. Vamos ver acá. Isso aqui, 1 é 33. Vamos pegar 20 acá, que é 0. Mira, lá 20 era um 9, e ele viu que era um 7. Vamos tomar a 61, que é 0, 1, 2 acá.
Era um 8, ele disse que era um 12. Essa aqui foi mala, né? Ele deveria ser, estava claro que é um 8. Tá, quedou dentro do erro acá. Tá bem? Aqui tem uma segunda parte acá, se vocês quiserem fazer de novo, separando os layers, e quiser trabalhar para ver quanto é os Ws de layers, mas não vou trabalhar com isso. Dúvidas hasta agora? Tá? Estamos bem? Estamos aprendendo inteligência artificial, não é algo, é uma cebola, mas vai melhorar, certo? Ok. Então, déjame aqui escrevo que estamos. Mira. Marcelo, una pregunta. Ajá. ¿Existe alguna regla, digamos, que establezca qué porcentaje, digamos, yo tengo un dataset que yo lo construyo, y qué porcentaje de este dataset yo debería usar para entrenamiento y para test? ¿O es un criterio, digamos, del diseñador? É critério desenhador. E se tu tienes muita data, é muito comum, em geral, as pessoas fazem assim: 80% para treinamento, 20% para testeo. 80-20. Pero podia ser 10. Mira, quanto menos você deixa, Rolando, para testeo, mais tem para treinamento. Por outro lado, quanto mais data para treinamento, é bueno. Pero se derram muito poucos dados para testeo, tu também não tem muita garantia que todas as condições de testeo. Então, em teoria, seria bom ter bastante de teste, que são dados que não foram utilizados. Pero se tu usa muito para testeo, diminui o número de treinamento. Então, é tudo uma questão da quantidade de dados que tu conseguiste em tu dataset. Percebe? É isso. Né? Supondo, aí, uma pergunta genérica sua, e se tu me pergunta, pero Marcelo, eu não tenho problema de dados, tá bem, se tem bastante dados, empieza com 80-20, eu creio que é um bom número, um Thunder Rule, ok? Perfeito? Ayer, não sei se era o Rolando ou alguém me perguntou sobre a questão de inicialização de los pesos. Aqui, mira, vou deixar para vocês verem depois, tem bastante alguns links para alguns vídeos, para entrar um pouco mais a fundo nisto. Só queria chamar a atenção deste acá. O primeiro é interessante, lá de Stanford, que é mais para vocês verem, por exemplo, como funciona a questão de iniciar. Mira, aqui ele vai ser de verdade, por exemplo, estou pegando esse dataset de entrada cá, tá certo? Eu tenho dois features, os features, bolitas roja e bolita azul, são dois features, X1 e X2, ok? E estou indo para a salida cá, um classificador binário, né, azul. O que eu vou querer fazer é tentar encontrar qual vai ser, aonde vai passar uma linha acá, de tal maneira que vou separar esse dataset. É óbvio que vai ser uma linha mais ou menos por acá. Mira, se eu empeço acá com os pesos, nós nem se preocupamos, TensorFlow lo hace, ¿te acuerdas que comentamos? Eu falei que, na verdade, ele usa um número aleatório, vimos ayer, os Ws aleatórios, que ele chama um algoritmo de Javier, e os bias zero. Se eu hago isto, derro que o default, e vou ver como trabalha isso acá. Mira o que está acontecendo acá com a linha de custo, e mira, ele está encontrando acá a separação de los dois. Mira, lá para 200 já estava excelente. Ok? Vamos dizer que eu trabalhei com um peso muito pequeno. Mira, demora, está demorando. Aí começou a cair, lá para 200, mas funcionou. Não funcionou mal. Funcionou, mas demorou mais para chegar ao resultado. Vamos dizer, então, que vou trabalhar com o peso que empieza muito alto. ¿No? Mira, ele barra super rápido,
Pero mira, a classificação não foi tão boa. Essa aqui, por exemplo, já quedei com uma classificação mala cá. Deixa eu pôr de novo. Vou pôr de novo. Cada hora é uma, né? Mira, agora, malíssima. Malíssima, malíssima. Vixe, nem está conseguindo chegar no valor. Nem está conseguindo chegar no valor. Porque ele está começando com um valor aleatório muito alto. Vou começar de novo. Mira. Esse está melhor, pero aún continua com erro. Nem consegue barrar. Bueno, então é interessante, não? E se o valor é apropriado, mira, ele consegue rapidamente chegar ao valor baixo. E aí, quem quiser depois rugar um pouquinho com isso acá, aí ele vai explicar matematicamente. Eu mesmo nunca entrei nos papers. E aqui tu pode definir, mira, qual método iniciar, ou com zero, ou valores uniformes, ou el Javier, ou valor standard normal, e aí ele vai fazer os cálculos para ti. E aí tu analisa. Isso é mais para research, pero aquilo que eu comentei, nós não temos que preocupar. E o valor default, em caso de TensorFlow, é esse acá, el Javier, que é o melhor deles, que é o apropriado em general. Então, não sou nunca cambiou, nunca tive que cambiar, nunca hice um projeto que tive que cambiar, ou seja, é igual que estamos hasta agora, ou seja, o TensorFlow se encarga de entregar os pesos iniciais e vamos. Às vezes é interessante, e isso significa que cada vez que começamos o processo, ele começa com um W distinto, ok? Então, pode dar resultados diferentes também, ok? Super. Vamos então. Perfeito. Super. Vou volver ao final da classe anterior, que umas perguntas que nossa companheira havia falado, e hoje também, acho que Jean também havia feito umas perguntas, não? Então, vamos acordar, não? O que nós vimos até agora? Machine Learning supervisionado usando redes neuronais full connected, ou Dense Neural Network. Eu tenho sempre acá, não? Eu tenho acá a capa de entrada, posso ter múltiplas capas intermediárias e tenho a capa de salida, ok? Cada uma dessas neuronas, então, é uma neurona, nós vimos como funciona e acordamos que o goal que temos, qual é? É calcular os parâmetros, que é os Ws e os Bs, que são, tomando essa neurona aqui, quer dizer, são os pesos que estão ligando a essa neurona, certo? Mas o bias inerente a ele, tá certo? E sempre vou ter nas capas intermediárias, sempre vou ter funções de ativação acá. Então, de maneira geral, sempre tenho função de ativação junto de uma neurona. E falando dessas funções de ativação, eu comentei algumas delas. A sigmoide é uma função heurística, né, que tem essa característica, a ReLU, etc. Então, perfeito. O goal, então, nosso vai ser sempre encontrar os valores de W e B de cada uma dessas neuronas, o que era sempre, porque a intenção é encontrar o menor erro possível, tá certo? Então, é importante definir, que foi uma pergunta que acho que Jean havia feito. Bom, então você tem que saber qual é essa função de perda que vou ter que usar e vou ter que saber qual é o otimizador que vou ter que usar, que o otimizador é como ligar nessa função, tá certo? E também tenho que ver, então, na prática, ou seja, dado uma... foi a pergunta, creio, também hoje, e foi no final da classe passada, com uma de nossas companheiras acá, que perguntou, Marcelo, pero quando miro uma rede neuronal, además de decidir quantas capas vou ter, certo? Primeiro, eu digo, pode ter uma capa, 2, 3, vocês vão ter que ir variando isso para chegar num valor ótimo de salida. Então, número de capas, sabemos que são o número de layers, certo? Aquele quantos, o dense, cada um deles é uma capa. Número de neuronas de cada capa é esse número de neuronas que tenho acá. Então, você tem, por exemplo,
Vocês já sabem projetar essa rede acá. Essa rede teria uma rede dense, por exemplo, de 4 neuronas. Depois tem outra dense de 4 neuronas, né? Nesse exemplo nosso acá. La capa de entrada, o número de features que vou ter acá, o número de neuronas, que pensando assim, na verdade é o número de entrada, vai ser equivalente ao número de features que eu tenho, certo? No caso ali, do exemplo de regressão de Boston, eram 13, né? No nosso primeiro exemplo que hicimos era 1, que era só o número X. No nosso exemplo de classificação agora era 28 por 28, 756, creio, não? O número ali, que era o número de entrada. E o número de salida, o número de neurônios, se é regressão, é 1, se é classificação binária, é 1, se é classificação de multiclasse, vai ser multinomial, vai ser o número de neurônios de cada uma das classes. Aí, perfeito. Então, mira aqui, número de neurona, já sei. Entrada é sempre conhecida, salida é sempre conhecida, e intermediária é arbitrária, vocês decidem. Pero, tenho que saber quais são as funções de ativação que vou utilizar, qual é a minha função de pérdida e meu otimizador, ok? Então, um exemplo que hicimos, com regressão. Se é regressão, foi o caso que usamos da casa de Boston, aliás, tem uns features, número de quartos, etc, etc, etc. Usamos relo, intermediário, e não tenho nenhuma função de ativação na salida. Para pérdida, usamos MSE ou MAE, porque essa daqui é muito utilizada para fazer o processamento, funciona super bem. E valor absoluto é bueno para manter a mesma dimensão, se é dólar, se era metro, que depende do que vocês estão calculando como regressão. Eu havia comentado um exemplo que eu havia trabalhado que você encontra lá na Digit Hub, que eram os táxis de Nova York, e eu tinha 3 modelos. Um modelo para valor da corrida do táxi, né, do caminho do táxi. Então, ao final, o erro era em dólares. Tinha cálculo da distância percorrida, e era em metros, e tinha o tempo, que era em minutos. Okay? Então, me gostava ser o MAE, porque volvia a minha dimensão original. Ok? Perfeito. Se hablo de um classificador binário, ok? Imagina que eu lhe comentei, eu tenho perro gato, estou com uma imagem acá, vou ter que fazer um flatten, e o flatten vai sempre tem imagem, vou fazer um flatten. O flatten, que para mim, deixar em um único vetor, o flatten vai transformar a imagem automática na multiplicação das dimensões, tá certo? Relo, perfeito. Se é binário, eu vou ter que, a diferença é que agora, mesmo tendo uma única neurona, não é mais regressão, eu tenho que colocar, por exemplo, um sigmoide, que é entre 0 e 1, ele vai de 0 e 1, que é 0 gato e 1 perro. Vou usar binary cross entropy, é a minha função binary, agora com entropy, binary, porque só uma é binária, e o otimizador, Stochastic Gradient Descent, ou ADAM. ADAM é que se mais utiliza. E no exemplo que acabamos de fazer, se é uma classificação de multiclasse, certo? Tenho flatten, vou usar relos intermediárias, vou ter uma neurona de salida para cada uma de minhas classes, nesse caso que miramos era 10, vou usar softmax, que imaginem que é um conjunto de sigmoides, tá certo? Para que a soma aqui vai dar sempre 1, não? E aí vou fazer, a pérdida vai ser, em geral, categórica ou cross-entropy, tá certo? Se os meus labels forem 00001 ou sparse categórico ou cross-entropy se o label estiver 1, 2, 3, dessa maneira, certo? E, de novo, otimizador, SGD ou ADAM. Perfeito? Super. Voltando agora um pouquinho mais, foi a pergunta que Rolando isso, muito boa. Ele estava preocupado com a questão dos datasets. Tá certo? Vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe, porque é um detalhe muito importante. Ok? Vamos fazer juntos acá. Eu quero fazer um classificador de sapatos. Eu quero mirar acá,
foto de sapatos. Eu quero uma classe por exemplo, tênis, acho que é sandália, não? Isso aqui, não sei como chama em português, sandália, isso é uma sapatilha, não? Então, vamos supor que eu quero separar entre sapatilhas, tênis, defino aí as classes, 2, 3 classes de sapato. Qual a primeira coisa, qual o primeiro passo? Vamos juntos acá. Eu quero ser esse classificador de sapatos. Qual a primeira coisa que tenho que fazer? Qual a primeira coisa? Sería aquele dataset, ¿no? Exato, encontrar dataset. Ou seja, encontrar o máximo possível. Quanto mais sapatos encontrar, melhor. Certo? E aí treiná-lo e pá, profit. Go. Ou seja, tenho que encontrar sapato. Certo ou não? Vou lá, encontrei sapatos, saquei fotos dos sapatos, etc. Não? Maravilha. Isso me treinamento com os sapatos que isso. Liguei numa accuracy de 100% no treinamento. Fantástico. Vou ganhar plata. Vou vender um classificador de sapatos. Pus no mercado, isso uma aplicação para vender. Primeiro sapato que me apresentam é este. O que passou? Mi classificador vai ficar perdido. Não, ou seja, fui atrás de sapato, isso não era sapato, mas é sapato. Pero eu não havia previsto. É um sapato diferente, sei lá, um sapato de mulher, antigo. Ou seja, uma coisa meio rara que não tinha nada a ver com os sapatos que eu conhecia. Não? Ou seja, apesar que procurei fazer uma quantidade grande de dados, não me foi suficiente. Ok? Então é interessante, paramos para pensar. Quer dizer, ou seja, quando tenho os dados, não? Mesmo tendo dados, bastante dados, podemos dizer que três coisas podem passar. Ok? Mira, se meu conjunto de dados é muito pequeno, o que vai passar? Imagina que eu tenho aqui só para ser quero ser um classificador, mira, tenho 2 classes, a classe de bolitas e a classe de los X, de las crucitas, ok? Mira, se o conjunto de dados, ou meu modelo, é um modelo mal, ou seja, eu uso muito poucos neuronas, e não trabalhei bem, ou tenho pouco data, ou tenho um modelo malo, eu posso dizer que meu modelo, quando isso em treinamento, meu modelo pode ser um underfitting, ok? Ou seja, eu não consigo classificar bem. Eu não havia previsto todas as possibilidades da data. Muito malo. Então, ou seja, eu não quero que meu modelo tenha underfitting. Mas também, eu não quero que meu modelo seja um overfitting. Sabe? O que é ser overfitting? Imagina, se eu digo para vocês, vamos fazer uma classificação separando todas essas vamos separar as bolitas negras de las crucitas, certo? Aqui, horrível. Passo acá, quedou mesclado dos dois lados. Pero, por outro lado, se eu tento fazer isto, ou seja, treinar tanto, como aquilo que estávamos comentando um pouquinho antes com o Rolando, não? Se eu treino tanto, mira, isto vai aprender tanto que consegue separar. 100%, está todo separado. Em la prática, é mais ou menos isso que estou fazendo. Ou seja, imagina que eu ligo para você e falo, mira, você podia fazer uma casita para meu perro? Ah, perfeito. Qual é o tamanho do teu perro? Eu pongo foto. Mira, meu perro tem tantos quilos, essa é a casita. Super, meu perro vai quedar que não se pode mover. E tem outra, só serve para ele. E naquele dia, se ele crescer um pouquinho, já não serve mais. Ou um colchão numa cama que só serve uma pessoa com esse tamanho que dorme dessa maneira. Ou seja, não é isso que quero. Quando eu hablo de fazer uma casita para um perro, é para caber o máximo perros variáveis dentro de uma certa dimensão. Uma cama é mais ou menos para pessoas normais, pela variação que tenho. Percebem? Então, isso é overfitting. Quando quero fazer tão bem, que hago tão bem, mas só serve para aquele. Só funciona para aquela quantidade de dados. Então, é o que dissemos anteriormente, ou seja, mesmo tendo muitos sapatos, esse sapato não estava lá em meu dataset.
Entonces foi malo, ¿ok? Bueno, entonces, a primeira coisa que procuro fazer foi o que estamos hoje, certo? Tomei a data, ¿ok? E separei a data entre os dados de treinamento, tá certo? E dados de validação. É a primeira coisa que procuramos fazer. Pero agora vamos começar a usar nomes um pouquinho mais técnicos. Quando eu hablo de training data, em geral, são os dados que uso para treinamento. Ou seja, cada época, são os dados que estou entrando, sei a sair, consigo, conosco a saída, vejo o erro, blá, blá, blá. O que vou fazer é, durante o treinamento, a cada época, eu vou separar um pedaço da data e vou chamar de validation data. Não é bem esse validator image que vimos agora, seria um validation data. Eu vou pegar um pedacito da data, hago uma época, vejo o resultado, usei o dado de treinamento, todo o dado, pero saquei validação e isso testeio. Al princípio vai estar mal, pero à medida que vou caminhando, vou sempre usando o dado de validação época a época, pero não o uso para treinamento. Perfeito. E depois que termino de fazer o treinamento, está tudo bem? Eu vou tomar uma outra parte dos dados, que essa foi como fizemos nos dois casos anteriores, tanto no caso de la imagem quanto de regressão, que não foram utilizados de nenhuma maneira durante o treinamento ou para testeio durante o treinamento. São dados novos. E esses dados novos é que eu utilizo para fazer testeio do modelo final. Uma vez que estou satisfeito, eu uso isto para o modelo final. Em geral, eu hago um treinamento com dado de validação, não me dou bem, cambio os hiperparâmetros, e depois que estou mais ou menos satisfeito, vou ver como funciona com a questão dos dados, de teste, dados novos. E aí veio se realmente foi bom. Se não for, putz, ou eu vou e cambio os hiperparâmetros de novo, ou vou conseguir mais data, por exemplo, ou melhores data. Essa é a jogada que tenho que fazer. Ok? Um exemplo. Isso é um exemplo de números mais ou menos do exemplo que vou mostrar. Depois vocês vão fazer em detalhe em casa. Por exemplo, suponga que eu tenho um modelo, ok? Separei acá, suponga que tenho, não sei, 50% da data usei para treinamento, 60% para treinamento, separei 20% para validação época a época, consegui com treinamento em 0,999, validação 0,9020, ótimo. Quando testei com os dados de testeio, liguei a 0,8. Não? Putz, apesar que isto está maravilhoso, 0,999, o mais importante é qual foi o comportamento com um dado de testeio que não foi utilizado. Imagina, esse é o sapato rojo, um sapato que apareceu ali, naquele modelo ali teórico, deu 0 de accuracy, porque não encontrou o sapato rojo, nunca foi, não sabia nem que era sapato aquilo. Não? Então, esse número é importante. Apesar que esse 0,99 é muito alto para treinamento e a validação foi boa, esse aqui foi muito baixo. E, de novo, se é baixo ou alto, depende do que os teles estão querendo fazer. Quero ser um classificador que abra ou não a porta para meu gato sair, mira a cara de meu gato para abrir a portita ou não. 0,90 está mais ou menos bueno, não? Vou ser um classificador para saber se uma célula tem câncer ou não. 0,8 é uma porqueria, né? Tu não pode ter 20% de erro para ligar uma pessoa e dizer que ela tem câncer. Não, eu quero que seja 0,999. Perdão. Sim. Perdão? Ok. Ok, está bem. Graças. Então, na verdade, vamos ver esse caso. Eu liguei a 0,80. Então, no caso de um câncer, seria um absurdo eu dizer que uma pessoa não tem câncer. 20% de meus testeios dar com erro. Não está muito mal. Então, de novo, vai um pouquinho das perguntas anteriores. Ou seja, quanto é bom ou malo depende do projeto que vocês estão fazendo. Certo?
Então, vale mais a pena, por exemplo, eu venho aqui eu tinha não sei o que, tenho tantas neuronas, mas não, vou cambiar meus features, por exemplo, cambiar meu modelo, cambiei meu modelo, mira, cambiando o modelo, minha accuracy acá passou de 0.9, 99 a 940, bajou, pero mi teste passou de 0.8 a 0.92, de repente, só pelo hecho de cambiar o desenho do meu modelo, ou cambiar meus hiperparâmetros, allá eu cambiei alguma cosita ali, número de layers, etc., melhorou muito. Não? E é isso que, então, que eu quero. Tá certo? Ligar isso acá. Bem. Esse notebook que tenho acá é o mesmo notebook que acabamos de fazer, pero nós dividimos, vamos dizer assim, abrimos, vou cambiar, vou quebrar um pouco os datasets para fazer essa análise. Não sei se vou passar com tanto detalhe, mas deixa eu primeiro dar um overview do que está no notebook. Mira, primeiro eu carreguei de novo o dataset da mesma maneira, e aqui chamei por exemplo, os dados crudos agora, do jeito que ele chegou, chamei de TT imagens e labels, e chamei já um nome mais correto acá, test images e test labels. Então, se mira, o que quero fazer? Eu vou deixar isto, que antes chamava validation, é o nome que tu queira, tu ponga acá o que quer. Vou deixar isto acá para ser teste, certo? Para depois que trabalhei com o modelo, só depois que eu vou mirá-lo. E este que eu chamei de TT, que seria treinamento, pero eu vou quebrar isto de novo em treinamento de verdade e validação, ok? Então, se mira, vou tomar os 60 mil que tenho acá, tá certo? Tenho 60 mil nesses TT acá e tenho os 10 mil nesses testes. Isso é igual que teníamos antes, certo? O que vou fazer? Vou tomar esses TT de 60 mil acá, TT imagens, e vou de 0 a 10 mil e vou chamar de validation images. De 10 mil hasta final, isso é slice em Python, que vocês conhecem, não? Então, daqui, de la imagem 0 até a 9.999, isso aqui significa de 0 hasta, esta não conta, de 0 a 9.999, vou separar para validação. E de 10 mil hasta la 59.999, que vai dar 50 mil agora, não? Vou realmente usar para treinamento. Então, agora vou ter 50 mil imagens para treinamento, que vou chamá-las, então, de train images. Estão aqui, 50 mil. E vou ter 10 mil para validation, test, e já tinha lá separado 10 mil para teste depois. E o que vou fazer, então? Mira que interessante, o que cambia agora. Tudo que vamos fazer igualito, só que quando vou fazer o fit, o model fit, ou seja, definir o treinamento, vou dizer que validation data é igual a validation data, validation labels. Ou seja, eu não pongo nada, se não tenho nada aí, ou seja, antes não tinha, certo? Ele considera que não quero trabalhar com validação de data. Agora, a parte boa, hablando esto, vou dizer, mira, eu quero que o validation data seja essas 10 mil que separei ali, ele vai ser a cada época, ele vai trabalhando, ele vai testeando com esse validation. E quando nós formos fazer a gráfica, vamos conseguir analisar, vão aparecer duas gráficas. Então vai aparecer, por exemplo, essa é a gráfica do accuracy do treinamento e essa é a gráfica do accuracy com validação. Em geral, validação é pouco pior do que o treinamento, como havíamos comentado. E é interessante, eu já derrei acá, isso por um exemplo, eu havia, no exemplo que vamos ver ali, até agora, quando falamos eu uso Adam, certo? O learning rate, ¿te acuerdas do learning rate, que era o tamanho inicial, o tamanho dos saltos para chegar ao ponto? Eu uso o default que estava ali, tá certo? Então, se eu pongo optimizer igual a Adam, eu estou dizendo para o TensorFlow, use o que você encontra que é o melhor, tá certo? Pero quando eu posso cambiar esse valor,
Ok? Então, aí eu cambiei um valor, depois vamos ver lá qual que ele havia metido, e vi que ele quedou com muita oscilação, significa que houve, pensando na curva que eu tinha, não? Naquela curva, lembra da curva de erro lá, que ela tinha a curva de erro? Ele ficou rebatendo, pá. Então, quedou assim. Então, você pode ver que, cambiando um novo learning rate, você vê que queda um pouco mais estável, o que é bueno, ok? E quando fui avaliar, aí chegamos nesse valor de teste. Então, o que hicimos acá? O que vamos fazer? Na verdade, eu só vou mostrar para vocês. Não vamos fazer, porque vai terminar nossa classe. Quero que vocês hagam depois solos, mas eu vou passar com vocês ali. Então, o que vamos fazer? Dado meu dataset de treinamento, que fui lá, quebrei, etc. Não? Com esse dataset, eu cheguei no meu exemplo que eu isso né? Cheguei a 0.976. A accuracy dos dados de validação foi 0.963 e dos dados de teste foram 0.95. Percebe que um foi menor que o outro. Às vezes pode dar uma variaçãozinha. Tem casos que dá, mas em geral é assim: treinamento, validação e testeo. E mira que um pouquinho diferente um do outro. De novo, como um dataset muito bonito, muito arreglado, os números são todos centrados, bem hecho, é sempre fácil. Ok? Então, em resumen, os dados de treinamento nós usamos sempre para encontrar os parâmetros do modelo, para encontrar os Ws e os Bs. Os dados de validação são muito importantes para ajustarmos o melhor hiperparâmetro, certo? Então, você mira, como vimos lá, estava como oscilando, tenho que ir lá e cambiar o learning rate, por exemplo, não? E o teste de data é para eu mirar a performance do modelo como um todo, modelo general, ok? Perfeito. Então, mira, eu não vou entrar, eu quero aproveitar esse finalcito, pero deem uma mirada depois, queda como homework para vocês, ok? É muito parecido, mira, não cambia nada, mesma coisa, eu analisei, mira, aqui é a única coisa que estou separando, então eu quebrei, aqui tenho o TT, tá, meus dados de teste, meus dados, aqui está o TT e o de teste, vê que eles estão mais ou menos na mesma distribuição, aí eu vim, quebrei acá o TT, vou quebrar em validation image, tá certo? Isso, aquela quebra que eu comentei ali, dei uma mirada neles, fiz o pré-processamento igualito hicimos, você dividir, agora tenho 3 conjuntos, então você vai dividir por 255 cada um. Mi modelo é exatamente o desenho, é o mesmo modelo que fizemos anterior, tudo igual, tá certo? Tudo igualito, ok? E quando vou fazer o treinamento, a única diferença é que eu tenho essa linha de validação de imagens acá, certo? Isso, treinamento, e mira, vou ter então o validation accuracy e o accuracy, tá certo? Acá, cadê onde está a compilação? Mira, agora o compilador, em vez de eu entrar acá com optimizer igual a, entre comilhas, Adam, na verdade, eu isso acá, mira, opt, ou PT, podia chamar o que quisesse, optimizador, essa é uma variável, eu chamei, essa é uma função que ele chama Adam, ok? Learning rate 0.01. Então, se eu definir o learning rate acá dentro, se eu não pongo nada, são um valor default. E se é valor default, eu podia chamar, por entre comilhas, Adam, que ele também encontrava. Agora aqui não. E aí, para mim saber qual era, é só ter que entrar na documentação e ver as coisas que eu posso cambiar ali. Ok? Executamos, ficou malo. Eu vou fazer de novo, definir um novo learning rate acá. Tá certo? E isso um novo modelo novamente, tenho que fazer de novo o modelo, e quando isso de novo, percebemos que quedou super melhor acá. Ok? Incluso, mira era melhor ter tido mais épocas acá. Não?
E aí testeamos, você testeia, e etc, etc. Ou seja, não é nada diferente do que nós vimos antes, mas só para ter uma ideia aí. Ok? Super. Então, volvemos acá. Quero passar bem rápido, só depois vamos usar mais depois. Vamos terminar a classe. Falar um pouquinho de métricas. Nós vamos usar, isso vai ser natural, mas eu queria só chamar a atenção de algumas métricas. Algumas falamos acá, mas é importante. Suponga que eu tenho um classificador, perros e gatos. Okay? Então, imagina que eu tenho um classificador binário, sencillo, para não complicar. Eu tenho uma classe, a classe 1 é a classe dos gatos, a classe 0 é a classe dos perros. Ok? Muito bem. Esses são mis dados reais. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gatos e 4 perros. Esse é meu dataset. E quando eu hice a predição, eu usei meu classificador, encontrei, mira, a predição foi, entrei com uma imagem de gato, e ele me disse que era perro, não, porque perro é 0. Aqui é o que estava correto. E aqui, o último, né, que deveria ser um perro, eu digo que era um gato. Perceberam? A minha predição, há um erro em relação ao que deveria ser o valor real. Como eu posso medir isto? Não? Uma maneira de medir-lo chamamos matriz de confusão. Não? Então, mira, acá chamamos de true condition. Ou seja, eu tinha 6 gatos acá, tá certo? E 3 perros. Correto? É o que nós teníamos acá, certo? Tinha 6 perros e 4 gatos. Tá certo? Essa era o revés, meu Deus do céu. 1 é gato. Eu tenho 6 gatos e tenho 4 perros. Não? Então, ok? E aí, essa é uma matriz que me dá a classificação. Nós vimos lá, eu tinha 6 gatos, né? Eu acertei acá, eram 6 gatos, certo? E 3 acá. E essa matriz, então eu tenho o valor, eu miro os valores corretos, tá certo? E quais foram os valores que foram previstos, certo? Eu previ 1, 2, 3, 6 gatos, 7 gatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e os perros. E mirando essa matriz, os perros e os gatos, tá certo? Eu vou ver o tipo de erro que eu posso ter, tá certo? Então, aqui eu tenho os verdadeiros positivos, os que estão errados, ou seja, essa matriz, tem uma matriz de confusão que se chama, e eu vou dizer o que se acerta dos valores que são corretos, dos valores que estão preditos. Então, nessa diagonal tem os valores corretos e aqui os valores equivocados. Tá certo? Aí tem, não vou entrar muito em detalhe com isso, pode entrar depois, mas só para ter uma visão, quer dizer, errores do tipo 1 são errores do tipo falso positivo, não? Por exemplo, eu imagino que estou vendo se uma pessoa pode estar embaraçada ou não, e o médico falou com o senhor que ele estava embaraçado. Então, é um erro falso positivo. Não? Está embaraçado. Estou falando que o positivo é embaraçado. E aquilo é uma senhora que está visivelmente embaraçada, e a senhora diga, não, você não está embaraçada. Ser embaraçado é um não, é um negativo, mas na verdade ela está embaraçada. Ok? Então, são dois tipos de erros aí. Nós vamos usar muito, vamos usar acá algumas previsões, que precisão e accuracy, tá certo? Accuracy vamos dizer, quão mais cerca, quando miramos todos allá, esse conjunto de acertos que estão corretos ou não na minha resposta, não? Deveria ser gato e eu encontrei que era um perro, etc. Falso positivo, falso negativo. Então, quanto mais se tenho, por exemplo, accuracy quanto mais cerca eu estou de mi target, não? Então, por exemplo, acá eu tenho
alta precisão, não? E alta accuracy, não? Acá eu quedei um high accuracy porque eu estou cerca de mi target, pero está com dispersão, tá certo? Esse acá eu tenho uma alta precisão porque todos foram muito precisos, muito juntos, pero está com muito bajo accuracy, porque está lejos de mi target principal. E esse caso, eu não estou nem cerca do target e nem com precisão. Então, baixa precisão e baixa accuracy, ok? Isso me leva a fazer alguns cálculos. Eu posso sacar cálculos disso. Então, se accuracy, não? Então, por exemplo, accuracy, vou pegar todos o total de positivos, negativos, e vou ligar a valores acá, de accuracy, de precision e valores de recall, tá certo? São valores que me saem de los dados. Isso vai sair automático para nós, ok? Eu queria só passando muito rápido, porque eu queria só que você tenha. Depois nós vamos trabalhar com isso e ligar nos valores, ok? E F1 Score, vamos usar muito também, tá certo? Tem uma formuleta aí, não vai dar tempo de entrar muito. Mas, enfim, nós vamos ver acá, eu devo para você dar uma numeradita depois. Onde está, cara? Por exemplo, aqui estão os actual e o prediction. Esses são os valores reais de gatos e perros. Essa foi minha predição, meu nome do target. E, na verdade, quando vamos fazer nosso trabalho, eu tenho, dentro de TensorFlow, eu posso chamar um classification report, nesse caso, na verdade, é de scikit-learn, e eu vou criar a minha matriz, aliás, quanto de precisão, minha F1 score. O que estou interessado, em geral, é ter esse F1 score o mais grande possível, ok? E aí vou criar acá uma matriz de confusão, etc. Então, tenho que executar isso aqui depois. Tá ok? Também as duas coisas eu posso sacar isso um pouco automático. Vai ser uma maneira de eu mirar ali, né? Depois quando eu hago um resultado de uma função acá. Tá bem? Super. Estou acá. Ok? Então vai ter os valores acá, perfeito. Super. Estamos justo na hora aqui para comer água. Dúvidas? Viu que andamos bastante aqui, na verdade foi muito rapidito acá, por essa última parte, pero eu prefiro fazer exemplos depois. Tá, profe. Sí, Víctor. Sí, por ejemplo, yo sé que cuando uno empieza a calcular todos esos indicadores de la matriz de confusión, el accuracy y todo eso, hay algunas ocasiones que hay alguno que sale bajo, ¿no es cierto? Y todos los demás salen altos. Entonces, hay algunas recomendaciones para cambiar el modelo o hacer cambios dependiendo qué indicador es el que se quiera mejorar porque salió muy bajito, o eso, o cómo se hace para mejorar esos indicadores. Então, em geral, F1 é um indicador muito poderoso, não? Porque ele vai levar em consideração tanto os falsos positivos quanto falsos negativos, não? Ou seja, é um conjunto de eles. Accuracy, para classificação, accuracy é super importante, que vai ser o número, a quantidade de acertos versus o total. Então, num classificador, eu diria que a accuracy é muito importante. Vamos ver, acho que o melhor é vendo exemplos depois na prática, pero é pouco de experiência. Pela classificação accuracy, jogo que é muito bueno, e utilizo muito o F1, não sei se algum de vocês tem alguma experiência, depende do caso, não? Ok, gracias, profe. Perfeito, estamos justo em tempo. Ayer saquei, não deixei vocês almoçarem muito com tempo, eu também não tive tempo. Bueno, depois da tarde, então, vamos continuar nosso caminho. Vamos falar um pouco também já de convolução, certo? Que é, na verdade, trabalhamos com imagem agora, mas na prática queda muito custoso, é muito pesado trabalhar com esse tipo com imagem, trabalhar com redes neuronais totalmente conectadas. Vamos começar a ver um outro tipo de modelos
modelos de redes neuronales, que son redes neuronales convolucionales, que se prestam muy bien a imágenes. Y después podemos hacer por transformación, también utilizamos para sonidos. Entonces, tanto con imagen quanto sonidos, é muito importante usar um outro tipo de redes neuronales, que são redes neuronales convolucionales, onde vamos trabalhar com filtros. Então, começamos em 1 hora, daqui a 60 minutos, começamos com isso. Ok? Perfecto, profe. Nos vemos más tarde. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, gracias.